Leute! Eu sou a Marina Ciola, professora de inglês e alemão há mais de 10 anos, especialista em certificação, e hoje eu vou com vocês entender melhor a estrutura da prova do TELC, uma prova de certificação internacional do nível B2, para que a gente chegue na prova com a estrutura completamente conhecida e com confiança para alcançar o sucesso. Vamos lá comigo? A prova do TELC-B2 começa pelo Lesen, Verstehen und Sprachbausteine. Essa é a maior parte da prova. Ela dura cerca de 90 minutos e nela a gente tem 5 partes. 3 partes de Lesa Verstehen, ou seja, 3 partes de interpretação de textos e mais 2 partes de gramática. Vamos olhar com detalhes cada uma dessas partes. Na Teil 1, o que é cobrado da gente é o Global Verstehen, uma compreensão global. Para isso, a gente vai ler 5 textos e a gente vai ter que escolher para cada um desses 5 textos qual que é o título que melhor se encaixa. Dentro das alternativas de título, a gente vai ter mais do que 5 opções, então alguns títulos vão acabar ficando sem texto, obviamente, beleza? Na Teil 2 já vai ser o Detail Verstehen. Aqui a gente vai ter um grande texto, onde a gente vai precisar ler e compreender. E dentro desse grande texto, a gente vai ter 5 questões de múltipla escolha, A, B ou C, que a gente vai ter que responder com base nesse texto. Uma dica. Cada uma dessas perguntas é relacionada a uma parte do texto e elas são feitas em ordem. Então, caso você não tenha encontrado a resposta da segunda questão, por exemplo, você pode pular para a terceira, procurar onde está a resposta da terceira e como você já respondeu a questão 1 também, você vai saber que a resposta da questão 2 vai estar entre a resposta da questão 1 e da questão 3. Você conseguir se situar na prova e conseguir perceber essas sutilezas vai fazer com que você consiga concluir a prova mais rápido. A terceira parte do Lesa Verstehen é o Selektives Verstehen, é a compreensão seletiva. E aqui a gente vai ler 10 situações e para cada uma dessas situações, a gente vai ter que escolher qual que é o melhor infotexto, qual que é o melhor texto de informação. Normalmente é uma oferta ou algum anúncio no jornal e a gente vai precisar escolher para cada uma das situações um texto que atenda a necessidade daquela situação. Importante a gente lembrar que aqui pode ter uma situação ou até mesmo 2 situações que não vão ter nenhum texto que combina. E aí a gente vai ter que marcar um xizinho. Fechou? A gente finaliza aqui, então, a parte do Leseverstehen e vai para a parte da gramática, do Sprachbaustein. Na primeira parte do Sprachbaustein, a gente vai ter um texto e esse texto vão ter 10 lacunas. Para cada uma das lacunas, a gente vai ter 3 possibilidades. Normalmente, essas 3 possibilidades têm a ver com gramática ou com alguma preposição que a gente precisa escolher. Tem algumas regrinhas aí de gramática que a gente consegue memorizar para conseguir mandar bem nessa parte. No Sprachbaustein Teil 2 vai ser do mesmo jeito do Teil 1, um texto com 10 lacunas. Só que dessa vez as respostas elas vão estar todas em um único quadro de respostas, contendo 15, 18 palavras, onde dentro dessas palavras a gente vai ter que escolher as 10 palavras que se encaixam na lacuna do texto. Terminado isso, a gente finaliza a parte do Lesen, Verstehen, Sprachbaustein. Essa parte toda ela vai durar 90 minutos, como eu tinha falado anteriormente, e a maior parte da prova. Depois disso, a gente precisa respirar fundo e acalmar o coração, que a gente ainda precisa fazer as outras etapas da prova. E aí a gente vai iniciar com o Hörverstehen. O Hörverstehen, ele vai durar cerca de 20 minutos. E a partir do momento que a gente dá play, não tem mais como pausar. Então, aqui é um momento da gente se concentrar, acalmar o coração e seguir em frente, beleza? Na Teil 1, o que é esperado da gente é testar o nosso Global Verstehen. Nessa parte, a gente vai ouvir várias mensagens e para cada uma das mensagens a gente vai ter que responder entre verdadeiro e falso, beleza? A gente vai ter 5 questões de verdadeiro e falso para responder. Atenção, um dos áudios dessa prova não combina com nenhuma das alternativas. Vai ser um áudio pilantrinha que vai aparecer. A gente precisa estar ligado a isso. Se vê que não tem nada a ver a alternativa com o que você está ouvindo, já fica sabendo que pode se tratar desse áudio que tá ali só para confundir a gente. Na Teil 2, onde a gente tem o Detail Verstehen, a gente vai ouvir um grande
diálogo e para esse grande diálogo a gente vai ter que responder 10 questões de verdadeiro ou falso. Lembra que aqui é um diálogo para 10 questões de verdadeiro ou falso. Beleza? Já no Hörverstehen Teil 3, onde a gente vai medir a nossa compreensão seletiva, a gente vai ouvir áudios e para cada um desses áudios a gente vai responder também questões de verdadeiro ou falso. Combinado? E aí a gente finaliza a parte do Hörverstehen e vamos para a parte do e-mail, para a parte do Schreiben. Para a prova do Schreiben, a gente vai ter 30 minutos. Dentro desses 30 minutos, a gente primeiro vai precisar escolher qual das duas questões a gente vai fazer. A gente vai poder escolher entre ou escrever um e-mail solicitando informações ou escrever um e-mail fazendo uma reclamação de algum serviço ou de algum produto que deixou a gente insatisfeito. A gente precisa fazer essa escolha e escrever o e-mail dentro dos 30 minutos previstos de prova. Então, é importante que a gente não se demore nessa escolha para que a gente tenha mais tempo para conseguir de fato escrever o nosso e-mail e colocar tudo que a gente precisa colocar nesse e-mail para ter uma boa pontuação. Terminado essa parte da prova escrita, a gente normalmente sai pro almoço e volta para a segunda parte da prova, que se dá no período da tarde. E então chegamos por fim na nossa parte da prova oral. A parte da prova oral, ela é dividida em dois grandes momentos. O primeiro é um momento de preparação, onde a gente vai receber as folhas de prova com o nosso tema da discussão, com o tema do que a gente vai planejar junto com o nosso parceiro de prova. E depois, o segundo momento vai ser o momento da avaliação. Importante, nesse momento da preparação, a gente vai ter uma folhinha onde a gente vai poder escrever nossos principais argumentos, as nossas ideias nessa folhinha de prova. Essa folha a gente vai poder levar para dentro do ambiente da prova, mas as folhas das Aufgaben, as folhas das questões, a gente precisa deixar no ambiente da preparação. Então é importante que nas suas anotações você consiga consolidar lá os principais argumentos que você quer levar, as principais ideias que estavam contidas na questão, porque você não vai ter a folha de questão com você no momento da avaliação. E aí, essa prova ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai apresentar sobre uma experiência nossa. Então, espera-se aqui que a gente discuta sobre um livro ou sobre uma viagem que a gente fez, que a gente traga algum tema, apresente ele e também que a gente consiga responder as perguntas que o nosso parceiro for fazer pra gente a respeito do tema e que a gente consiga também produzir perguntas a respeito da apresentação do nosso parceiro. Já na parte 2, a gente vai fazer uma discussão sobre o tema dado pra gente previamente. Normalmente é uma discussão de algum tema social, como mesada para criança, ou como, por exemplo, questão de imposto, questão de Umwelt, de meio ambiente, enfim, tem vários temas propostos. A gente vai fazer essa leitura antes, é importante que a gente tenha argumentos de prós, de contras, a nossa opinião também para conseguir trazer para esse momento da discussão. Já a parte 3, é esperado que a gente planeje alguma coisa junto. Essa parte é bem parecida com uma das questões do B1, que também tem essa questão de planejar algo, mas aqui a grande diferença é que a gente não planeja algo tão óbvio assim. Normalmente a gente vai planejar algum evento que tenha alguma sutileza ou que tenha algum detalhe especial que a gente precisa se atentar na hora de fazer essa troca com o nosso parceiro. E então terminamos a prova do Telekbits vai. Essa é a estrutura da prova. Espero que essa apresentação tenha deixado mais claro para vocês o que aguarda vocês nesse momento de prova. E lembrem-se, a confiança, o autoacolhimento é a chave para que a gente consiga ir para essa prova tranquilo, ir para essa prova determinado a atingir a nossa certificação e tendo a certeza de que esse é só o começo do nosso alemão e que a gente já alcançou bastante de estar chegando nesse momento tão decisivo que é a busca da nossa certificação internacional. Podem contar comigo. Sempre que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem escrever aqui nos comentários. A gente lê todos. Fica sempre muito aberto às mensagens que vocês mandam também. E se vocês precisarem de uma ajudinha extra, pode contar comigo. Tchau!